Fábio do marketing, que ele tem projetado para nós aí os capítulos para nós fazermos uma leitura na mesma versão, combinado? Então, a minha Bíblia será projetada para você, para facilitar. Então, eu tenho que olhar um pouquinho para cima ali que está sendo projetada ali, combinado? Então, assim, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Deixa eu ligar aqui, esta é a classe dos profetas, correto? E nós vamos estudar aí o livro do profeta Jeremias. São 52 capítulos. Glórias a Deus. E o fundo histórico desse livro está lá no livro 2 Reis, nos capítulos 21 a 25. Importantíssimo, se você tiver um tempinho essa semana para você ler esses capítulos. Mas nós vamos, vasculhar esses capítulos hoje. Nós vamos fazer uma introdução a esse livro para você entender melhor o coração daquele profeta, o que ele estava vendo, para que a palavra de Deus tenha mais eficácia na minha e na sua vida, tá bem? Então, o livro do profeta Jeremias, ele começa assim, olha só, presta atenção, as palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Então, nos versículos 1 a 3, ele vai dar o fundo histórico de onde esse profeta foi usado por Deus para levar a mensagem para Deus, para levar a mensagem para todas as pessoas de Deus, para todas as pessoas que estavam vivendo naquele momento. Acontecia algo historicamente ali que é importante que você entenda, que eu entenda. Nós estamos vivendo num momento completamente diferente. Nós estamos aí sendo atacados por um vírus, na verdade, assim, que contamina rapidamente, que ataca as defesas aí dos seres humanos, muito mais a parte da respiração, e é um vírus fatal aí para as pessoas um pouco mais de idade, ou que tem problemas de respiração. Então, nós temos que nos tomar muito cuidado, correto? Então, Deus está utilizando esse aplicativo, esse momento aí, a internet, né, essa ferramenta, para que você escute a palavra dele, e era uma ferramenta já disponível, que muitas pessoas usavam, e nós estamos usando também. Então, a escola bíblica está sendo aí virtual hoje para você. Então, Jeremias está dizendo o seguinte, olha, eu estava aqui nesse momento histórico, tá? E nós vamos, então, mexer um pouco na história aí. O povo de Israel, quando, na morte lá do rei Salomão, foi dividido, nós estudamos isso já, em 2 reinos, correto? 10 para cima, 2 para baixo. E o reino de Judá, que é o que está em ênfase agora, o que está vivo aí nesse momento, ele teve 19 reis. 19 reis. Talvez você não consiga ver com detalhes, aqueles na vertical ali no meio são os profetas, mas se você quiser depois, você pode enviar o e-mail que a gente manda para você esses slides, essa pregação, tá bom? Esse estudo. O Jeremias, então, ele pega bem no finalzinho ali, eu vou abrir para você entender melhor. Então, olha só, os versículos começam assim, do 13º ano do reinado de Josias até o 11º ano de Zedequias. Então, eu pintei de azul ali embaixo, dos 19 reis, aquela parte azulzinha ali, é onde Jeremias está ali, nascendo, respirando, e ele vai trabalhar depois, tá legal? Então, ele pega o final do reino de Judá. O reino de Israel, que era a parte de cima, já tinha sido destruído pela Síria, já estava tudo misturado, aquele povo ali de cima. Então, olha só, o que significa isso? Que Zedequias, ou melhor, que Jeremias, ele presencia ali o final de Judá. Acredita-se que Jeremias tenha nascido durante o final do reino de Manassés, que foi sucedido por Amon. Vocês vão ver daqui a pouquinho que os dois, pai e filho, foram péssimos reis, certo? E o Jeremias também, ele presenciou, e aí ele ficou feliz da vida, com o rei que sucedeu lá, o Amon, que foi o rei Josias, nós vamos estudar.
E depois de Josias não teve jeito. Aí teve um declínio total, que é interessante, e aí a Israel, Jerusalém, foi entregue à Babilônia. Nós já vimos isso no livro de Isaías. Isaías já profetizava isso, correto? Bom, presta atenção então, que nós precisamos conhecer os personagens principais, né, que formam o pano de fundo para a vida do profeta Jeremias, para esse profeta. Nós temos que conhecer esse pano de fundo. E esse pano de fundo começa lá no segundo livro de Reis, capítulo 21, que eu quero ler com você alguns versículos. E começa assim, olha que profundo que é essa palavra. E nós não vamos ficar lendo só, não, nós vamos ler essa palavra. O que tem a ver com a minha vida hoje? É assim que funciona, aqui é a escola bíblica. E é para isso que nós temos que ler. Não só para falar assim, já li um capítulo, também. É interessante você ler, ter uma leitura diária, tá bom? Mas assim, olha que lindo que é esses versículos. Só no versículo 1 do livro 2 Reis diz assim, olha, tinha Manassés, preste muita atenção, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou 55 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Efzibá. Olha, Efzibá. Olha só, começa assim. Mas aí você pergunta, começou a reinar com 12 anos? Por favor, você que tem filho com 12 anos, com 10 anos, você sabe que ele não começa a reinar nada. É mimo, você vai, ali não tem como. Então, foi um reinado de tutoria. Ali, na verdade, a mãe, que era responsável porque o pai tinha falecido, a mãe era responsável ali, justamente, e ela, com um grupo de pessoas, foi orientando a criança. Então, nós estamos no versículo 1, para você entender o pano de fundo. Tá, aí você pergunta assim, então a mãe está comandando, né? E aí, peraí, então pera um pouquinho só. E eu quero pensar com você, veja bem, 12 anos, a mãe estava lá responsável, o pai tinha morrido, a importância de educar os filhos no temor do Senhor. Olha a importância que você tem, que eu tenho, que nós adultos temos, de olhar para os nossos filhos e educá-los na presença do Senhor. Porque aquela mãe, o filho, né, a mãe do Manassés, teve a oportunidade agora, que com 12 anos, enquanto o filho estava ali sendo tutoriado por ela na administração, no reinado, de educar o filho no temor do Senhor. Porque aquela criança ia crescer e ele tinha que tomar decisões. Assim é como o meu filho com o seu filho também. Nós temos que fazer a nossa parte na história, nós temos que educá-los na presença do Senhor. Mas acredite, um dia ele vai ter que decidir. E a Bíblia diz o seguinte, olha que lindo. Até que ponto, eu quero pensar com você, o ensino religioso ajudará na formação do caráter da criança? Até que ponto? Porque não, nós temos que ensinar, nós temos que fazer ele rezar, nós temos que fazer ele orar, nós temos sim que fazer a nossa parte. Mas até que ponto esse ensino vai ajudá-lo na formação do caráter dele? Porque ele vai crescer. E aí, eu quero pensar o seguinte com você. Outra coisa, até que ponto as nossas ações como adulto são mais importantes do que as histórias bíblicas que contamos para as crianças? Porque nós temos que ensinar as crianças. Elas vão lá, vão ler a historinha, vão ver a historinha da baleinha, vão ver a historinha do Davi, derrubar um gigante, vão ver várias histórias reais, contadas assim, como desenho para elas, mas que foram coisas que existiram. Mas as histórias estão lá, e o Espírito Santo um dia vai aí resgatar. E até que ponto, então, enquanto a criança está ali, é mais importante você ler a Bíblia ou você ensinar pessoalmente? Vamos pensar juntos aí. Por quê? Lembre-se, hein, tudo isso para você entender o que está acontecendo lá, o que vai acontecer com Manassés. Bom, vamos pegar então a história de Manassés. No livro 2 Reis, só para você entender quem é o Manassés, o Ezequias morreu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei Ezequias, o Manassés, ele teve um pai que foi considerado um bom rei e que teve experiência com Deus. Nós estudamos aqui no livro do profeta Isaías, aquele momento em que Deus fala, Isaías, vai lá e fala, que marcou, né? Vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer.
né, daqui a 15 dias. Aí nós vimos quando Zedequias chora, não, Senhor, lembra que eu estive contigo e tal. E realmente, Deus lembrou, comoveu o coração de Deus, moveu, Isaías volta, ó, você vai ter mais 15 anos. E ele morre, o Ezequias. Então a criança teve bons exemplos, teve um bom exemplo. Aí o pai morreu, e a criança então passou a ter a tutoria aí de outras pessoas. Bom, e era o nome de sua mãe? É isso aí, Efizibá. Então, vamos ver a importância da tutoria da mãe também e das outras pessoas responsáveis por ele ali. Então, preste atenção. No livro de Provérbios, que nós gostamos de ler o livro de Provérbios, por que Provérbios? Porque Provérbios são frases, são expressões que transmitem conhecimentos comuns da vida, escrito por um homem que teve muita experiência. Acredita-se que o rei Salomão escreve Provérbios, e aquele homem ali foi considerado um dos homens mais sábios que existiram, e ele aí também tropeçou, mas aí ele pega e escreve lá, e com muita autoridade. Ok, vamos lá buscar alguns ensinamentos então. E o nome da mãe do menino era, isso aí. Qual é o provérbio normalmente que para a mãe? A mãe tem que saber que provérbios, né? Vamos pensar assim, você, para mim, mãe, pai, mas vamos pensar no caso aí da mãe que está sendo responsável. Olha só, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Está em Provérbios. Então a gente fala, toda mulher tem que ser sábia. Uma mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Uma outra coisa, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Então, dois versículos para aquela mãe, que a mãe conhecia os provérbios, que ela deveria ter lido também já, porque era costume ler lá os livros sagrados em família também lá. Então, olha só, presta atenção. A mãe, olha, a mulher edifica, a mulher sabe edifica. Tá, vamos lá. O Manassés tinha 12 anos, voltei lá para o nosso texto, e começou a reinar. Quando você fala criança, você já tem que, e é mais para você também, porque você tem que ensinar a criança. Provérbios diz o seguinte, um versículo muito conhecido, educa a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E é esse ensinar que nós vamos meditar agora, para você entender que esse Manassés aí fez. Lembre-se, em pano de fundo, para o livro do profeta Jeremias, para você entender o que Jeremias vai falar. Bom, nós falamos isso para as crianças, certo? Que é o versículo 6. Educa a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Porém, nós pulamos aí do versículo 1 ao versículo, até do 1 ao 6, nós pulamos aí a 5 versículos. E eu quero ler, então, os versículos anteriores, intercalando com essa preocupação. O adulto, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E mesmo quando ela envelhecer, ela não vai se desviar do caminho. Que caminho é esse? Por que ela pode se desviar? Ela não vai se desviar da palavra, por quê? Porque olha só o que diz, o que nós temos que pensar quando estamos lendo esse provérbio. Olha só, primeiro, educa a criança, certo? Depois, por quê? No versículo anterior, você como adulto, você passou situações e você sabe o seguinte, olha o que diz o versículo 5, espinhos e laços existem no caminho do perverso. E o que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Você fala, peraí, tá. Então, você está lá, educa a criança no caminho. Por que quando você lê o versículo, que está pensando na sua cabeça? O galardão da humildade e o temor ao Senhor são riquezas, honra e vida. Olha que lindo. O prêmio, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Você quer ter riqueza, honra na sua vida? Ei, seja humilde e tema o Senhor.
Nós sabemos isso e tentamos explicar isso para a criança, mas a criança não vai entender só com palavras. Por quê? Você tem que educar a criança, não só com palavras. Vocês vão ver que a sua atitude é importante nos momentos decisivos aí dela na formação. E olha no versículo 22, 6, assim, olha, o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Então, quando você for adulto, você tem que estar pensando nas circunstâncias da vida, em situações que estão acontecendo para você educar seu filho, para ele não cometer aqueles erros. E aí você fala, aí você vai ter que educar a criança. Então, a sua vida te dá experiência e você fala, olha, o rico e o pobre se encontram. E a todos o Senhor os fez. Quer dizer, entre rico e pobre, em que quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, para Deus não há diferença. Deus fez todos do mesmo barro. E aí você vai ensinando para a criança, você vai educando a criança no caminho que ela deve andar. E no versículo 1, olha, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Então a vida vai te ensinando isso. Mas que vida? A vida na presença de Deus. Não longe de Deus. Então, educa a criança no caminho que ela deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. O problema é que nós estamos crescendo e ainda aprendendo, né? A gente não se considera ainda assim um aluno nota 8, 9, né? Em termos de cristianismo. Porque assim, Cristo é a referência. Cristo é a referência, 100% Cristo. E nós, Deus vai nos alimentando, nos colocando em situações para que nós vamos lá decidir, crescer com Ele. E muitas vezes a gente tropeça, a gente volta para a estaca zero, levanta, vai. E Deus está lá, ei, deixa eu te ajudar. E você quer ensinar as crianças com palavras, mas as crianças estão vendo o seu testemunho, a sua vida. E aí, no capítulo 22, 7, assim, olha, o rico domina sobre os pobres, e os que tomam emprestado é servo do que empresta. E você que já pegou dinheiro emprestado, você sabe muito bem que é isso, né? Lá vem juros, tem que pagar as contas, e aí você não pagou, e é aquela bola de neve. Então, tudo isso está lá em Provérbios já, bem antes lá. E você tem que educar o teu filho. Manassés foi educado. E aí, no versículo ainda 28, mesmo no capítulo do Provérbios, tá? Uma coisa bem forte, que você não pode esquecer. O que semear a perversidade, cegará males. E com a vara da sua própria indignação, será extinto. Está tudo em Provérbios. E as pessoas leem e tentam ensinar os filhos. Mas, o fato é, que vai chegar um momento em que a criança cresce. E a criança tem que decidir. Então, Manassés teve a chance dele. E quando ele começa, então, a poder decidir, atingir a maioridade para tomar as decisões, olha o que a Bíblia diz, no 2 Reis. Lá vai Manassés. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Eu sei. Você fala assim, olha, nós vamos educar o nosso filho acreditando que quando ele for tomar as decisões, ele vai pensar primeiro em agradar a Deus e não aos homens, não a si mesmo. Mas olha só, é bíblico, está escrito lá, o Manassés escolheu não servir a Deus. Temos que educar o nosso filho, temos, na presença do Senhor, com a leitura da palavra e com uma vida de retidão. Nós precisamos fazer isso como pai, como tio, como irmão, mas, olha só, mas ele precisará ter uma vida com Deus. Eu preciso ter, você precisa ter, para que a nossa palavra tenha mais autoridade. E a lição bíblica é fundamental para ser esse alicerce. Manassés decide não seguir ao Senhor, levantando altares estranhos. E você vai ler aí, bem rapidinho esse capítulo, olha só, porque tornou a edificar os altos que o pai dele, Ezequias, tinha destruído. O pai dele tinha feito uma limpeza lá, e ele vai lá e levanta, faz tudo o contrário que desagradava a Deus. Ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porei o meu nome.
fez tudo o contrário do pai dele. Ele tinha bons exemplos, tinha a palavra, mas ele decidiu não servir ao Senhor. Não adianta, meu amado. Ele também edificou, lá no fundo histórico, ele também edificou altares de todo o exército dos céus. Em ambos do ato da casa do Senhor. E fez até passar o filho dele no fogo. Ele ofereceu o filho lá para Moloque, para o Deus lá, para o diabo lá, do outro Deus dele lá, dos outros inimigos lá. Ele fez isso, ele jogou o filho dele lá como sacrifício. Sabe por quê? Porque quando o pai se afasta de Deus, a família é a primeira a sofrer o ataque do inimigo. Porque ele cresce. Ele cresce longe de Deus, não quis ser correto, ele quis a glória, quis riqueza, quis o nome dele, ele não quis agradar a Deus, não quis ser servo de Deus. Então, o inimigo aproveitou e invadiu a casa ali. E ele não dava importância, não amava a família. E é assim com você. Se você começar a se afastar de Deus, não buscar a Deus, não buscar agradar a Deus primeiro. E agradar a Deus, amados, é ser correto, é ser você, é não mentir, é valorizar quem Deus colocou do seu lado, a família. Quando você começa a afastar de Deus, a família é a primeira que sofre o ataque. Observe que ele não dava valor para os filhos. Jogou o filho na fogueira, queimou o filho dele. Está lá. Além disso, Manassés também derramou muito sangue inocente. Derramou, até encheu Jerusalém com extrema fora de pecado. Ele fez a cidade pecar. Amado, o povo sofre quando o seu líder não teme ao Senhor. Não adianta. Se o nosso líder não temer ao Senhor, lá no íntimo, não tiver uma intimidade com Deus, ele vai fazer coisas para agradar mais a ele, mais ao povo, do que ao próprio Deus. E o povo vai sofrer, porque o inimigo vai fazer a festa ali e vão distorcer toda a verdade. Nós precisamos de líderes tementes ao Senhor, que conheça a Deus, que tenha experiência com Deus. Olha só. E ele morre, a conta vem, e ele morre, e o seu filho reinou no seu lugar. Eu quero que você entenda o seguinte, que tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. O filho de Manassés começou a reinar, já tinha 22 anos, já era um jovem, já estava lá na universidade. Olha só, e 2 anos reinou em Jerusalém. Observe, ele começou a reinar com 22 anos e seguiu o exemplo do pai. Ele reinou apenas 2 anos, a Bíblia diz lá em 2 Reis, e o seu filho segue o seu exemplo. Se você, sabe o que o apóstolo Paulo fala? Sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quer dizer assim, mas o filho, quando ele não tem essa percepção, essa experiência com Deus, ele vai, tudo que o pai faz é bonitinho, cheirosinho, ele vai acreditar que tudo que você está fazendo é para agradar a Deus. E nesse caso aí o Amon segue o exemplo do pai, e por 2 anos ele governa lá Jerusalém. Por quê? A Bíblia diz, porque andou em todo o caminho que andara o seu pai, e serviu os ídolos que o seu pai tinha servido, e se inclinou para todo deles. Assim, deixou o Senhor de seus pais e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Olha só os amigos lá. E a Bíblia diz lá, que nós vemos lá, o que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. E aí, o poder transformador da palavra. Isso é importante você entender agora. Quando às vezes você passa, que por exemplo, você morou muito tempo num bairro, você vê aquelas pessoas crescendo, aí você vê os filhos parecidos com os pais, né, com as mães, e você vê lá na mesma casa, parece que a história vai se repetindo, né? Você fala, nossa, igualzinho o pai, igualzinho a mãe, já passaram por isso? E aí, você fala, nada vai mudar, é a mesma coisa de sempre, vai repetir a história do pai. Não, você não pode pensar isso. Você, nós podemos dar um basta nisso.
Você pode iniciar em você uma nova história. Você vai entender o que eu vou falar, porque o poder transformador da palavra de Deus. Por quê? Porque Amon morre. E o filho dele, Josias, começa a reinar. Mas olha só, o Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E aí que vai entrar, daqui a pouquinho começa a entrar Jeremias, pegando o fundo histórico. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate. Olha só, tá. No início nós vemos lá que o Manassés tinha 12 e a mãe dele, parece que os tutores não vingou muito. Mas vamos ver o que acontece, olha só. Lembra? Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Vamos ver o resultado dessa mãe. Ela lembrava, educa, e o Espírito Santo tocava no coração dela, educa o teu filho no caminho, educa o teu filho no caminho, e ela insiste, ela vai, ela ora, ela trabalha, ela dá exemplo, ela coloca os filhos com pessoas que querem crescer, ela se preocupa, ela vai lá, ela cuida. E quando o filho dele começa, quando Josias começa a reinar, ele escolhe diferente. Observe que ele não tinha um bom pai, não tinha um bom avô, mas o bisavô dele, ele foi ler, olha só, e fez, na hora de decidir, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. É isso aí. É isso que você tem que olhar, que o seu filho, orar com fé, ensinar, insistir, nunca desistir do seu filho. Assim como Deus nunca vai desistir de você. Você pode querer desistir de Deus porque aconteceu uma catástrofe na sua vida. Um filho do diabo entrou na sua vida, acabou com a sua vida, acabou com o seu... Deus está falando, ei, volta para mim. Volta para mim, deixa a palavra de Deus se transformar, venha ter um relacionamento comigo, volta, esquece que os outros vão falar, vem comigo, porque eu quero que você faça o que é reto diante de mim, e Josias escolheu fazer isso, mesmo com tudo contra ele, lá os exemplos, e olha só, e acontece exatamente isso, que sucedeu que no 18º ano do rei Josias, observe, o rei mandou ao escrivão Jafá, filho de Azarias, filho de Melusão, ele mandou, vai até a casa do Senhor lá, e é o seguinte, e vê o que está acontecendo lá, porque eu gostaria que a casa de Deus, eu li aqui as histórias, eu estou lendo aqui, eu fiquei sabendo, temos que melhorar a casa de Deus. E Josias manda lá, então Deus mexe no coração dele através da palavra dele e através dos exemplos que Deus começou a colocar do lado dele. E ele vai lá. Sucedeu que no 18º ano do rei Josias, o rei mandou. Observe, chegou a hora de decidir. E aquele jovem, então, olha só, quando ele começa a decidir, ele escolheu seguir ao Senhor. Jovem, escolha servir ao Senhor. Escolha seguir ao Senhor. Adulto, criança, escolha seguir ao Senhor. Escolha seguir ao Senhor. E olha só. E o que deem na mão, olha que lindo que ele fala. E o que deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. O Josias, ele olha, ele fala, o tempo está feio, hein? Olha só, hein? O pessoal não está cuidando. Pode pegar essa verba aí, vai lá e entrega na mão. Olha que lindo. Isso é para você que trabalha na casa do Senhor. E deem na mão dos que têm o cargo, que tem cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Olha que lindo que o Josias vê. O rei identificou e valorizou os homens com mãos de quem tem cargo na obra. Olha que lindo.
Você acha que Deus não está, que o rei, até coloquei o rei com letra maiúscula, você acha que o rei dos reis não está identificando você, o seu trabalho? Você que tem as mãos, né, na obra do Senhor? Deus sabe de todas as coisas, meu amado, e Ele valoriza isso, representado ali naquele rei, que literalmente Ele fala, olha, vai lá, entrega isso na mão daquelas pessoas, que é fato que eles estão lá trabalhando na casa de Deus, e é eles que sabem ali o que tem que fazer, eles têm que restaurar. E mais, olha que lindo, e ele não pede conta de dinheiro nem nada, está escrito na sua Bíblia. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos dele, porquanto procediam com fidelidade. E isso é muito importante, por quê? Porque o rei sabe da fidelidade exemplar de quem trabalha na obra. Naquele momento, o rei olha e vê aquelas pessoas trabalhando com seriedade, com fidelidade, com amor, com paixão, e ele vê, então, ele fala assim, ó, pode entregar, e eu sei que eles vão fazer. Não é para cobrar nada, deixe-os à vontade. E assim foi feito. Olha que lindo, que mensagem para mim e para você. Deus sabe da sua fidelidade. Deus sabe que você está sendo fiel com tudo que Ele está nas tuas mãos para você fazer. Não interessa o que seja o que for. Deus sabe que você está fazendo com amor e com fidelidade. Deus sabe, meu amado. Então, disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Assã. Olha que legal, Safã. Durante essa reforma, que loucura. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele leu. Quer dizer, naquela reforma toda lá, eles acharam o livro da lei. Sabe, meu amado, você tem que achar o livro da lei na tua casa. Está escondido aí? Dá para deixar esse livro não só aberto, mas dá para você começar a fazer as pazes com esse livro, a ler um salmo por dia, a ler um texto bíblico. Acha o livro aí, acha. E outra coisa, acha e lê. E olha só que lindo. Então, assim, na casa do Senhor, o livro da lei foi achado no templo e lido. Se você olhar bem o texto, o livro é achado, ele é compartilhado e lido. E é o que nós temos feito, procurado fazer. Primeiro, diariamente, resgate a leitura na tua casa. Lê um texto bíblico, um capítulo de um livro. Nós temos orientado aos membros a ler um capítulo do livro. Nós vamos ler agora o livro de Atos, um capítulo por dia. Cada um lê lá 10 versículos, 5 versículos. Começa a resgatar. Acha o livro. Acha um motivo para esse livro aí. Abre a palavra de Deus, compartilha, começa a ler. E deixa Deus mover os corações. Tem que ler de novo todo dia, na hora do meu filme, da minha série, da minha novela. É isso aí. Marca um horário lá. No início aí tenta negociar um horário. Depois tenta fixar um horário. Se ficou ruim fixar, seja maleável. Mas vamos ler. A palavra de Deus deve ser lida. Deve ser achada e lida. Porque ela tem um poder transformador. E você não tem a dimensão. Porque olha só, então o escrivão Safã veio ter com o rei. Voltou lá e deu conta. Olha aí, aconteceu isso, eles estão fazendo aquilo realmente, a reforma, estão mexendo lá. Outra coisa, rei. Também o Safã, o escrivão, ele fez saber ao rei, dizendo o seguinte, olha, o sacerdote Ilquias me deu um livro. E olha só, me deu um livro, levou até o rei. E Safã o leu diante do rei. Safã ficou ali lendo a história bíblica, a palavra de Deus, a história, literalmente para o rei. E é por isso que nós, aqui nessa escola bíblica, à distância, EAD, virtual, a palavra de Deus ela é levada. Nós não sabemos a dimensão, mas sabe, amados, Jesus pregou para uma mulher samaritana. Então, não fique preocupado com a quantidade de pessoas que você vai atingir. Quanto mais, melhor para o reino de Deus e para essas pessoas. Por quê? Porque a palavra tem um poder de transformação. Porque quando ela é lida para o rei, diante do rei, amados, não tem como.
Então, assim, ó, nós não sabemos a dimensão de alcance da palavra de Deus, não sabemos. Nós temos que ler, compartilhar, ensinar. É a nossa função, ler, compartilhar e ensinar. Se possível for, mais com atitude. Mas nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que compartilhar e deixa que o Espírito Santo transforma, que o Espírito Santo faz a obra, tá bom? Deixa Deus trabalhar. E aí, olha que lindo. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote. Quer dizer, olha só, o poder de transformação da palavra. O rei, quando escuta a palavra de Deus, ele olha e olha, meu Pai do céu, para onde nós estamos indo? Ele rasga a roupa. E ele vai promover, meu amado, algo sensacional. Então, a palavra tem o poder, meu amado, de transformar o coração de um homem. Ah, mas eu errei. Ah, mas eu estou triste. Mas eu pequei. O que eu fiz é horrível. Meu amado, se coloque aos pés do Senhor. Leia a palavra. Peça perdão. Deixa Cristo te iluminar. Volta para o Rei. Deixa Cristo conduzir a tua vida. Deixa Ele te alimentar com a palavra dEle. E Ele fala assim, olha, ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós, do que está escrito. Então, assim, olha, a preocupação dele em olhar e começar a ter a experiência dele com Deus, porque os antecessores dele não tinham seguido em termos de liderança aí. E a leitura da palavra de Deus precede, quer dizer, a busca com um relacionamento com o Deus da palavra. Olha só, você quer ler a palavra de Deus? Legal, então você tem que começar a buscar o Deus da palavra. Então, você vai ler, tem que ler, mas sabe, vai buscando a Deus intimamente, o seu jeito. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui, olha, eu nunca li isso aqui, eu quero ler, me ajuda, tal. E o Espírito Santo de Deus vai te iluminar, vai conduzir o seu coração, vai fortalecer o seu pensamento. E aquele rei, então, começa a ter um relacionamento com o Deus da palavra. Ele manda buscar a Deus. E essa busca, você, nós temos que ter. Nós temos que buscar na palavra que Deus permitiu que ela fosse escrita para alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, para nós entendermos o que Deus pode fazer minimamente na nossa vida. Mas o relacionamento que você tem que ter com Deus vertical, isso não tem preço. E aí, é claro que você começa a buscar experiências com Deus e você não pode querer que todos tenham a mesma experiência com você. Mas, acredite, Deus trabalha no coração de cada um. E o propósito de Deus seria que todos fossem salvos. Mas você vai ter o poder de escolha. Assim como aqueles reis tiveram, você vai ter. Então, o sacerdote foi. 2 Reis 22. Foi e começou o seguinte, a profetisa foi lá, havia uma mulher na época que era profetisa, e diz o seguinte, olha, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Responda. Vocês vieram buscar o Senhor? Então Deus responde. Vai lá e responde. Sabe por quê? Porque Deus responde. A resposta de Deus chegou. E eu quero que você entenda isso aqui. Assim como o rei tinha suas interrogações, e quando ele lê a palavra, ele coloca em xeque o que ele está fazendo, ele pesa na balança e começa a querer fazer as coisas corretas, e ele vai buscar o Senhor, e Deus vê sinceridade naquele coração, e Deus manda falar o seguinte, olha, vai lá e responde para ele. Assim é comigo e com você. Quando Deus começa a olhar o seu coração, e Deus, ele ama um coração contrito, que vai buscá-lo com pureza no coração, aquela mente que vai querer acertar, sabe aquela mente que quer acertar?
Deus olha lá e quando você começa a conversar com Ele, não tem como, Ele responde. E essa palavra de hoje é uma resposta para você. Ó, a resposta de Deus chegou. Deus está te ouvindo. Ele está sabendo que você quer transformar a sua vida, que você quer mudar de atitude. E a palavra de Deus está chegando para você, assim como aquela resposta chega para o rei Josias. E Deus fala assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nós vestiremos. Por quê? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Eu fui lá em Mateus buscar a resposta de Deus para você e para mim, que é a resposta que Deus vai mostrar para aquele rei. Ei, Josias, olha, é o seguinte, você já tem tudo o que você precisa. Você não tem tudo, talvez, que você queira, mas você já tem tudo que você precisa. É a resposta de Deus para mim e para você. Não fique inquieto, dizendo, ai, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Não fica. Porque essas coisas todo mundo faz. Mas se você quer um relacionamento com Deus, você quer buscar a Deus, você quer viver na presença de Deus, Deus fala assim para você. Eu sei tudo que você necessita, eu sei de tudo que você necessita. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Josias sente isso no coração dele, aquela resposta, eu buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar. E, meu amado, você vai ver que ele começa a agir assim, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. Aquela empolgação de buscar a Deus contagia todo mundo que está ao redor dele. E muito mais pessoas vão no vácuo servindo a Deus, buscando a Deus, conhecendo a Deus. E aí, Jeremias, que está lá, né, servindo lá os sacerdotes, começa a sorrir, começa a dar glória a Deus, porque realmente agora ele começa a ser útil. Porque ele presencia lá o reinado de Manassés, que foi péssimo rei, nem consultava, nem existia templo, não dava nada para o templo, deixa lá, não deu importância, muito pelo contrário. Foi lá e, contaminou o altar, profanou o altar com outros deuses, com estátuas, com outros deuses estranhos. Mas ele era o rei, ele podia mandar, mas agora vem o filho dele, a mesma coisa, e entra um outro rei que se converte ao ler a palavra transforma o coração dele, e ele começa a buscar a Deus, e Deus responde para ele, e ele sente exatamente isso. Olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E é nesse clima que Jeremias se empolga. E ele então começa a profetizar. E na próxima semana eu quero convidar você a nós, abrimos aí esse livro de profeta Jeremias, nos 5 primeiros capítulos, e vamos ver o que aconteceu nessa primeira etapa aí, o que está acontecendo com o rei, onde ele consultou, o que Jeremias pôde falar, o que Deus mostrou para Jeremias, com aquela multidão buscando a Deus, o que aconteceu, o que estava acontecendo com os povos ao redor, o que eles estavam buscando, por que teve interferência, o que aconteceu com Josias, tudo isso, na próxima semana, nós vamos estudar juntos aqui, tá bom? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Um abraço de Deus no seu coração. Sinta a presença dele na tua casa. Ele te ama, ele ama você, a sua família. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, meu amado, com exemplos. Ele está te ouvindo, fique atento, prossiga, que proceda, né, diante de Deus, de uma maneira correta, haja diante de Deus, o seu filho está te olhando, ensina na palavra, e mais com atitude, mas ele vai decidir, e tomara que ele seja um Josias, que ele decida servir a Deus, agradar ao Senhor, ok? Obrigado e até a próxima aula, semana que vem, livro do profeta Jeremias. Deus seja louvado.